Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje é um episódio festivo, a gente está comemorando o Dia do Administrador, o mês do administrador. Essa data se comemora no dia 9 de setembro e durante todo o mês de setembro aqui no Administradores a gente fica em clima de festa. Então esse é um episódio comemorativo. A gente está comemorando, são quantos anos aqui da administração? 59 anos nesse ano, no ano que vem a gente vai completar 60 anos da regulamentação da profissão do administrador no Brasil. Hoje quem vai conduzir a nossa conversa aqui vai ser o Simão Mairins, que é meu sócio aqui no Administradores. Ele é o nosso diretor de comunicação e é também jornalista de formação, então entende melhor do que ninguém. Vai conduzir aqui o nosso Café com ADM de hoje. Simão, seja muito bem-vindo. E aí pessoal, e aí Leandro, obrigado por me receberem aqui no Café com ADM. Vai ser uma honra participar aqui nesse Café com ADM que é especial, né? Nesse dia 9. É a data em que a gente comemora o Dia da Administração e esse vai ser o tema do nosso papo, né? A gente vai conversar aqui sobre oportunidades, sobre competências, sobre o futuro da administração, né, Leandro? É isso aí. E mais do que uma entrevista, é um bate-papo, né? O Simão também tem muitos insights, tem muito conteúdo para passar aqui para a gente. Então, a gente vai conversar, trocar ideias aqui sobre o futuro da administração, sobre o futuro do Brasil como um todo, da nossa sociedade, o que a gente tem que fazer para se preparar para esse futuro que está cada vez mais próximo da gente. Os mercados têm se movimentado num ritmo cada vez mais alucinante e, dentre outros desafios, esse cenário traz complexidade na gestão das áreas financeira e fiscal. É fraude de um lado, é burocracia do outro, documentos e mais documentos, regras e mais regras. É um ambiente delicado que envolve muitos riscos e exige precisão. Foi atento a isso que a Arquivei se transformou e agora é Kive, a plataforma que vai ajudar você a simplificar o complexo. A Arquivei não simplificou somente seu nome e sua marca ao se tornar Kive. A empresa assumiu como missão cuidar do que costuma causar mais dores de cabeça em qualquer gestão, trazendo na bagagem tudo aquilo que sempre fez com excelência e adicionando novas funcionalidades para adequar seu negócio aos novos desafios que o mercado impôs. Em sua sólida trajetória no mercado, a empresa se firmou como referência confiável na captura de notas fiscais. Agora, como Kive, mergulha mais profundamente na área financeira com serviço de conciliação automática de boletos e notas fiscais. A missão agora é, por um lado, ajudar a evitar pesadelos como multas, fraudes, juros e inadimplência e, por outro, olhar para a eficiência, adequando as empresas ao cenário ágil e tecnológico atual. Conheça a Kive e descubra tudo o que ela pode fazer por seu negócio. Sabia que a Uber tem uma plataforma exclusiva para empresas? Pois é, os deslocamentos dos colaboradores, sócios e até convidados podem ser solicitados, agendados e gerenciados com a Uber para empresas. O acesso à plataforma é gratuito e você só paga pelas viagens que realizar. Mas o melhor é que dá para centralizar os gastos com deslocamento, criar políticas de uso como locais de partida e destino, horário e limites de viagens e ainda gerar relatórios completos com muita facilidade para gerenciamento das atividades e de orçamento em tempo real. A plataforma pode ser customizada de acordo com as necessidades do seu negócio, criando políticas de uso para as viagens a trabalho sem complicar a parte do gerenciamento. É a eficiência da Uber que você já conhece, agora aplicada às viagens de trabalho. Eu sou fã da Uber e já estou usando a Uber para empresas na minha. Se você quer otimizar a gestão das viagens corporativas na sua empresa, cadastre-se gratuitamente na Uber para empresas. Legal deixar claro que é criado um perfil corporativo e todas as viagens são solicitadas separadamente do perfil pessoal do usuário. Muito bom, né? O link para saber mais está na descrição do programa. Setembro é o mês da administração e o CFA convida todos os administradores a celebrarem juntos essa época tão importante. O Conselho Federal de Administração é a entidade responsável por normatizar e fiscalizar a profissão de administração no Brasil, garantindo a atuação legal dos profissionais do mercado. Neste mês de setembro, celebramos a criação da Lei 4.769/65, que regulamentou os Conselhos Federal e Regionais de Administração, solidificando um campo de trabalho protegido e exclusivo para administradores qualificados. O CFA não só assegura o exercício legal da profissão, como também oferece uma gama de serviços para enriquecer a carreira de seus registrados. Entre eles, destaca-se o Clube de Vantagens com descontos exclusivos, um banco de empregos para oportunidades direcionadas, ferramentas de gestão essenciais e uma plataforma de EAD para aprimoramento contínuo. Esses recursos são projetados para apoiar os administradores em sua jornada profissional, garantindo que estejam sempre à frente no mercado cada vez mais competitivo. Acesse o site do CFA para mais informações e descubra como o Conselho pode ajudar você a garantir não apenas uma formação excepcional, mas também uma atuação legal e reconhecida. Celebre sua profissão e assegure seu futuro com o apoio do CFA.
Leandro, para a gente começar aqui esse papo, vamos conversar sobre um tema que eu acho que ele está aí, acho que em primeiro lugar, né, nas discussões quando a gente vai discutir administração nas faculdades, nas rodas de conversa. É óbvio que o administrador é um profissional fundamental para o Brasil crescer, evoluir, se desenvolver. Inclusive, a gente sabe que na indústria privada e no setor público, o administrador está em todas as posições, né? E aí, para a gente começar, para você que é um administrador, é um cara que fundou o administradores.com, está mergulhado nesse mundo já há muito tempo, foi estudante, atua como profissional. Para você, qual é a competência-chave? Assim, saiu da faculdade, o que é que o administrador tem que estar atento para ele começar a carreira do jeito certo? Legal. Bom, Simão, essa é uma pergunta bastante difícil de se responder, porque o administrador ele é um canivete suíço. Ele desempenha várias funções, ele tem que dominar várias habilidades. Dentre todas, lógico que eu considero a fundamental a liderança. Tá? Essa é uma competência para todo e qualquer administrador, ele tem que dominar, ele tem que se formar como líder, ele tem que se forjar como líder, a bem da verdade. Porque existe uma carência de líderes no mundo como um todo. Isso a gente sabe por pesquisas, a gente sabe empiricamente por isso também. Como é difícil você encontrar um profissional que tem perfil de liderar outros profissionais, de formar outros líderes. Então, assim, essa é a competência número 1. Para quem quer ter sucesso, focar no desenvolvimento dessas competências, que é algo que não é bem trabalhado no ensino superior. A gente não tem, a gente desenvolve essa competência não porque tem alguém preocupado lá, vocês têm que desenvolver assim, assim, assado. Não tem. Isso é uma coisa que o profissional ele tem que estar atento e tem que aproveitar as oportunidades que a faculdade oferece, para ir talhando ali as suas competências como líder. Mas outra competência também do administrador que é fundamental e que assim muita gente encara isso como um ponto fraco da profissão é o fato de ele ser um profissional generalista. Ele tem que ser generalista. Então o administrador ele tem que ter uma visão global da organização. E o fato de você entender sobre marketing, entender sobre finanças, entender sobre recursos humanos, entender sobre estratégia, entender liderança, isso como um todo, todas as áreas da organização, isso é um super poder do administrador. Então, assim, ele tem que ter essa capacidade. Eu acho interessante quando o administrador consegue ter essa visão generalista e, ao mesmo tempo, ele é muito bom em uma ou duas áreas específicas. Então, assim, aí ele tem um diferencial muito grande. Mas ele não pode ser só muito bom em uma ou duas áreas específicas e não ser um bom generalista. Sim, e Leandro, a gente vive uma fase, um momento no mundo em que as transformações elas têm acontecido de forma cada vez mais rápida. E o administrador, como profissional que vai liderar, ele precisa estar atento e atualizado a tudo isso, né? Como é que o cara vai se manter atualizado se o curso dele começou e terminou, né? Então, eu tenho certeza de que tem muitas coisas que são fundamentais. A gente está falando de inteligência artificial generativa aplicada à gestão, à produtividade e outras coisas. Tecnologias, várias coisas que estão já aí sobre a mesa e que quando o cara que se formou no ano passado não tinha como isso estar na grade do currículo dele. Como é que o cara vai se manter atualizado? Então, essa é outra característica fundamental também. O administrador ele não se forma, ele tem que tirar isso da cabeça. Me formei em administração. Ele está sempre em formação. E a capacidade de você continuar aprendendo, essa é fundamental. Como você falou, a área de administração está em constante transformação. Eu acho que de todas as profissões, essa é a que mais se transforma. Todas se transformam continuamente, mas a administração é a todo tempo. Então, o profissional de administração que não acompanha essas mudanças, que se formou, 3, 4 anos atrás, enfim, e que está só no mercado, aprendendo ali empiricamente, não estuda, não se atualiza, esse cara ele fica fora do jogo rapidinho. Vou aproveitar aqui para fazer o nosso merchan, tá? Vocês estão vendo aqui na tela o Administradores Premium, para quem não conhece ainda, é a plataforma perfeita para você que é administrador ou trabalha em outras áreas e quer se desenvolver com suas habilidades de negócio, de carreira. Vem para o Administradores Premium, que a gente tem cursos sobre tudo que você possa imaginar e nós somos a plataforma que vai acompanhar o seu desenvolvimento para a vida toda. A gente está se atualizando todas as horas, todos os momentos, justamente para acompanhar essa demanda. E nesse mês do administrador,
administrador, a gente está com uma campanha muito especial aqui, com a formação que a gente estruturou, justamente pensando em ajudar você, administrador, a ser o administrador do futuro. É um combo com 7 cursos, ou seja, numa única formação você vai fazer 7 cursos, vai ter 7 certificações, né? E você vai se preparar, desenvolver ali todas as competências que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai conversar sobre elas aqui, que são essenciais, né, para o desenvolvimento do administrador nesse mundo novo que está sendo construído, a chamada nova economia. Então, tem o link aqui na descrição, vocês podem acessar por lá para conhecerem, tá bom? E a gente vai conversar um pouco mais aqui sobre essas competências. E falando de competências, Leandro, eu dei uma analisada aqui na pesquisa mais recente do CFA, que é um mapeamento, né, da percepção dos administradores sobre a carreira e sobre as oportunidades que o mercado oferece para administradores. A gente vai repercutir aqui alguns dados, discutir algum desses, mas eu queria falar especificamente aqui sobre competências, né? A competência de liderança, ela foi elencada aqui pelos administradores como uma das mais importantes, né, para um administrador, e tem uma outra competência que foi citada também aqui, ela divide ali com liderança o primeiro lugar, que é a de relacionamento interpessoal. A gente estava conversando mais cedo aqui sobre a importância do networking, né? Esse é um ponto, mas quando a gente fala em relacionamento interpessoal, a gente está falando também no relacionamento com os stakeholders, a gente está falando com o líder que vai lidar com sua equipe. Qual a importância dessa competência para um administrador? Cara, é fundamental, né? Fundamental. O administrador, ele se relaciona com pessoas. Tá bom, então assim, essa é uma competência. Bom, eu gostei que está pau a pau aí com liderança, né? E para o líder é fundamental ele ter essa competência. Então, talvez nem a gente não precisa nem elencar em grau de importância entre uma e outra. Está dentro, né? Está dentro, exatamente. E é fundamental, a gente está se relacionando o tempo todo, como você falou, dentro da organização, fora da organização, e a gente só consegue gerar resultados, e quando eu falo isso, eu não quero soar de nenhuma forma, como é que eu posso dizer, oportunista, enfim, a gente só gera resultados através das pessoas, através dos nossos relacionamentos com as pessoas. Então é fundamental. O administrador ele tem que estar muito atento. Também é algo que eu chamo muito a atenção, que deve ser desenvolvido desde cedo, né? Então eu sempre chamo, a gente conversa com um público que é muito diverso aqui no Administradores, né? Ele essencialmente é um público maduro, né, de pessoas formadas, já pós-graduadas e tudo mais, mas tem uma fatia do nosso público que eu tenho sempre um carinho muito especial, que, enfim, a gênese do Administradores se deu dessa forma. Eu era estudante de administração quando eu criei o Administradores, então assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a formação dos futuros administradores, e é um recado que eu sempre dou para quem está na faculdade agora. Não pensa que o jogo só começa depois, ele começa no dia que você entrou na faculdade, né? Então assim, essa construção de uma rede de relacionamento, isso começa desde cedo. Você tem que aproveitar todo momento para construir o seu networking, para expandir o seu networking, né? E enfim, praticar isso aí, porque vai ser um diferencial muito grande na carreira. Eu sou um cara que eu tô todo dia, diariamente, né? Eu dedico parte do meu dia para cultivar, né, a minha rede de contatos, ali, o meu contato com essa rede, a minha proximidade, gerar valor para essas pessoas, né? E isso acaba, de alguma forma, retornando, né, e criando ali um círculo virtuoso em toda a prática da administração. E isso é uma via de duas mãos, né? Quando a gente fala em networking, em relacionamento. Exato. Não é só chegar no cara e, pô, tô precisando de você, cheguei aqui agora. Esse é o pidão também. Esse né? é o pidão, né? Não dá para ser. Ô, Leandro, agora eu vou trazer um tema polêmico aqui para nossa discussão. Vamos lá. Você já publicou alguns artigos, tal, inclusive você já discutiu esse tema aí no Administradores, sobre como o Brasil de maneira geral, não só na administração, mas o Brasil de maneira geral é educado para fazer um concurso e trabalhar no serviço público, e empreender ou tomar uma iniciativa, correr risco, é sempre ali, até uma coisa de proteção dos pais. Não quero que meu filho sofra, não quero correr risco, vá lá pegar um caminho estável, né? E os dados que a gente tem, eles repercutem muito isso, né? A maior parte dos administradores ou atuam em consultoria ou estão ali no setor público, né? Mas o setor público quase que supera a consultoria, né? Como função mais ocupada pelos administradores.
Você acha que o setor público está roubando empreendedores? Bom, vamos lá, Simão. O bom da gente passar muitos anos, né, à frente de uma empresa, muitos anos produzindo, escrevendo, refletindo, é que você tem a oportunidade também de revisitar os seus próprios pontos de vista. Então, assim, no passado, sei lá, em 2007, por aí, eu escrevi alguns artigos que foram muito contundentes com relação à crítica a essa cultura voltada muito para o funcionalismo público. E assim, hoje em dia eu já refleti sobre muitos desses pontos e vejo muito a importância de nós termos excelentes administradores dentro do setor público. Isso promove mudanças, isso gera valor para a sociedade e isso é fundamental. Mas alguns pontos, né, do que eu já escrevi sobre isso, eles permanecem, que é quando você coloca todas as suas fichas, né, nesse objetivo. Então, assim, você deve considerar, bom, vamos lá, se eu vou seguir uma carreira como um funcionário público, eu nasci para isso, eu tenho vocação para isso. Se não tiver, cara, é muito difícil que você se sinta pleno, que você se realize, que você sinta uma satisfação por exercer o seu trabalho no dia a dia daqui, enfim, né? Quando você fala uma carreira pública, a gente diz assim, você vai passar a vida toda fazendo aquilo ali. E se não for esse o seu perfil, cai fora, tá? Porque isso é a receita aí para você, enfim, entrar numa depressão e ser uma pessoa insatisfeita profissionalmente. Mas se for, beleza, segue em frente e tenha sempre em mente que você tem que gerar valor por onde você passar. O administrador ele tem que ter essa obsessão pela excelência. Onde for, organização pública ou privada, ele tem que buscar sempre a excelência. Isso, né, também é uma forma de você contornar a insatisfação em determinados postos de trabalho. Se está dando o seu melhor, você trabalha primeiro para você, depois para a organização. Isso é um fato. Qual que era a pergunta, Simão? Agora já estou me perdendo aqui nessa divagação. Se o setor público estava roubando empreendedores. Eu queria chegar nesse ponto aí. Vamos lá, sim. Porque o administrador é o profissional de todas as graduações que existem no mundo. O administrador, pelo menos em tese, é o profissional que é mais preparado para empreender. Exatamente. E pelo menos metade não está empreendendo. Não, eu estou sentindo em que direção você quer me levar, Simão, mas beleza, vamos lá. O setor público, lógico, ele tem muito mais atrativos, ele tem condições de oferecer muito mais atrativos para a pessoa, né, com relação à empregabilidade do que o setor privado. Então, assim, é muito mais fácil para o setor público oferecer 60 dias de férias por ano, feriado, enfim, aqueles feriados facultativos, uma carga horária muito melhor e tudo mais do que o setor privado. O setor privado ele está cada vez mais... como é que eu vou te dizer? Está cada vez mais difícil de se lidar com as regras do jogo dentro do setor privado. É muita taxação, é muita concorrência, enfim. Então, é difícil para as empresas. Isso a gente tem que ter em mente. E então sim, né, o setor público ele se torna muito mais atrativo do ponto de vista pessoal do que o setor privado. Porque, como você falou, você vai desenvolver uma carreira mais estável, com menos riscos, tudo mais. Mas, do ponto de vista coletivo, existe uma perda para a sociedade quando a gente tem os nossos melhores talentos, vamos dizer assim, que as pessoas que passam em concurso público são aquelas que estão melhor preparadas. Vamos concordar nisso. E quando a gente tem as nossas melhores mentes, né, se voltando unicamente para o setor público, né, existe uma perda do lado de cá, no setor privado, que no fim das contas é quem carrega todo mundo nas costas. Então existe assim tanto uma perda do ponto de vista coletivo e também do ponto de vista individual, que quando a gente tem um grande contingente de pessoas concorrendo às vagas do setor público, o setor público não vai conseguir absorver todas. Né? Então existe uma perda daquelas pessoas que também são extremamente talentosas, também são pessoas que conseguiriam gerar muito valor no setor privado, mas que elas estão dedicando ali, né, o seu tempo, o seu esforço, a sua energia em busca de uma vaga no setor público que não consegue absorver todos, né? A todos. Né? Sim. E aí, agora fazendo a ponte com a outra área, né, que a gente tem ali no primeiro lugar, entre as áreas mais ocupadas por administradores, que é a área de consultoria.
A gente tem o mercado de consultoria é um mercado no qual a gente está mergulhado desde sempre, né? Os consultores estão muito envolvidos aqui, são colunistas, estão no Administradores Premium. Tanto que um dos nossos cursos até hoje, assim, mais vendidos aqui, um dos nossos best-sellers é o nosso curso avançado de consultoria, que inclusive está dentro dessa formação que está em promoção agora nesse mês. Então o curso de formação de consultoria está dentro dessa formação, vão lá no link para vocês conhecerem. E aí a gente tem um ponto interessante aqui, né? Essa outra parcela que resolveu ir para o setor privado e que majoritariamente está trabalhando ali na consultoria, é uma parcela que ajuda a modernizar, transformar, né, e fazer essas empresas passarem ali de uma fase para outra. O consultor é um profissional que ele tem uma importância inestimável no mercado, né? Principalmente num momento como esse de transformação. E não à toa, a gente tem muitos dados que mostram, não só da pesquisa do CFA, mas de outras pesquisas, de que o setor de consultoria ele cresce continuamente e, de certa forma, ele é imune a crises. Porque quando a crise vem, é ao consultor que a empresa recorre, né? E aí a gente traz um ponto importante para a discussão aqui. E aí, Leandro, então qual é a importância do consultor para o desenvolvimento do mercado brasileiro e mundial? Muito bem. Então, vamos lá, Simão. Como você falou, né, o consultor ele agrega muito valor às organizações. E quando a gente olha para o mercado brasileiro, mundial, o que quer que seja, né, vamos pegar aqui o mercado brasileiro. Nós temos o quê? 20 milhões de empresas? 30 milhões de empresas? Não sei quantos são MEI. Enfim, nós temos uma infinidade, milhões e milhões de empresas. E nós não temos milhões e milhões de administradores. Não temos. Então, assim, o profissional de consultoria, nesse cenário, ele tem um mercado que é gigantesco, é um mercado infinito, porque é um mercado que está sempre se renovando, ele não acaba. E nós temos uma necessidade nesse mercado de profissionalização dessas empresas. Então a gente vai ter muita gente fundando empresa, muitos empreendedores abrindo empresas, mas sem os conhecimentos necessários para administrar esse negócio, tá? O que é vital. E o consultor ele surge como uma peça para ajudar essa organização, né, a profissionalizar todos os seus processos. Então, assim, existem muitas oportunidades para os consultores, eles são extremamente necessários e a gente está falando de um mercado que não tem fim, ele não para de crescer. E a gente tem um cenário em que a gente tem empresas de todos os portes, de todos os formatos, trabalhando para infinitos públicos e cada uma tem suas especificidades. Então eu vejo o mercado de consultoria ainda com muitas oportunidades de segmentação, inclusive. Você pode ser um consultor, por exemplo, especializado em ajudar MEIs a crescerem e se transformarem em empresas maiores, aumentarem o faturamento, passarem para um outro enquadramento. Você pode ser uma consultoria especializada em transformação digital. Enfim, tem muitas oportunidades aí e eu acho que, mais uma vez, tudo isso passa pelo desenvolvimento contínuo desse consultor. O consultor de todos os profissionais é o cara que é mais importante ainda, nunca parar de aprender, né? O nosso slogan. O consultor precisa aprender continuamente. E eu achei legal que você falou desse curso que está dentro desse pacote especial aqui do mês do administrador, o curso avançado de consultoria. E foi um curso que a gente gravou aqui com o Renato Grimberg, aqui nesse mesmo estúdio que a gente está conversando aqui agora. E durante essas gravações eu participei, eu assisti todos os dias ali de gravação. Para mim foi uma reciclagem total, revisitar alguns conceitos, conhecer alguns conceitos novos e também uma reflexão que, como é importante para todo e qualquer empreendedor, ele desenvolver esse olhar do consultor para a sua própria organização. Então, assim, mesmo que você seja um empreendedor, mesmo que você seja um administrador que já está inserido dentro de uma organização, é muito importante você desenvolver o olhar do consultor para poder enxergar essa organização, né, como um todo e contribuir com o avanço dela, com as práticas, com novas práticas. Então, assim, é um curso obrigatório para toda e qualquer pessoa que está nos assistindo agora. Sim, sem dúvidas. E, inclusive, a gente tem muitos empresários que são alunos do curso, que fizeram o curso
não com o objetivo de se tornarem consultores, mas de aprenderem o processo. E esse treinamento ele é fantástico, porque o Renato é um cara, é um executivo de mercado, né? Renato é consultor, mas antes de ser consultor, ele foi executivo de mercado. E é um cara que é muito orientado a resultado. Então toda a estrutura desse treinamento, ela foi direcionada para a execução. Inclusive o Renato traz uma reflexão sobre isso, né? Que muitos consultores, muitas empresas são ótimos aí em traçar estratégias, mas na hora de executar é que falham, né? E esse é o calo. Esse é o calo de todo consultor, administrador, empreendedor, né? A gente faz PowerPoints lindíssimos, mas a execução é o que pesa para todo mundo. Exato. Né? Uma boa ideia é só uma ideia se ela não for bem executada, né? Então, no treinamento, ele trabalha muito isso, esse foco em executar, e ele passa por todas essas etapas. Vocês vão poder, quem não fez ainda esse treinamento, vai poder aproveitar agora nessa formação, que está inclusive com um valor fantástico. A gente praticamente está dando de graça aí. Se vocês forem colocar na ponta do lápis, 7 treinamentos pelo valor que tá de graça. E tudo que a gente faz aqui é sempre com esse objetivo de democratizar o conhecimento, de contribuir, né, com a evolução do mercado, contribuir com a evolução dos administradores, dos profissionais de outras áreas que nos buscam, né, para desenvolver competências e conhecimentos dentro da área de administração, que é vital também para todo e qualquer negócio, né? Leandro, agora mudar um pouquinho o foco aqui, mas ainda dentro das atribuições dos administradores. Tem um dado aqui também que eu achei muito interessante a gente trazer para a discussão aqui, que são quais atitudes o administrador julga mais importantes, né, para a função dele. E aí ele listou o comportamento ético, o comprometimento e a proatividade. Eu queria falar sobre os 3, mas eu queria começar pelo comportamento ético. Eu acho que esse é um assunto que ele deveria ser mais trabalhado, se colocar mais em evidência. Primeiro por uma questão de princípio mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter uma postura ética em tudo que vai fazer, e pelos impactos. Quem tem uma conduta antiética, ele tem que entender, por exemplo, que isso tem consequências e lá na frente vai gerar algum dano para o negócio. Né? Sempre tem. Ele cria um risco, um passivo extra nessa história. E aí, para você, assim, como é que o debate sobre ética ele deve ser mais bem trabalhado na formação do administrador e no dia a dia do administrador? Perfeito. Simão, o que eu acho um grande erro de todo o curso de administração é você ter disciplinas estanques, né, como se elas se resumissem só aquela disciplina, aquele momento em si. E não é assim. Eu, lógico, fiz uma disciplina de ética no curso de administração. Só que é um tema que deve permear toda a formação do administrador. Então, assim, você não pode formar um líder sem falar nesse tema. Você não pode. E o líder, antes de tudo, ele tem que talhar suas virtudes. Ele só vai ser um bom líder se ele for um líder virtuoso. Não existe como, né? Lógico que existe como. A gente sabe o perigo, né, dos líderes que não têm virtude, o que acontece. A história aí, o Peter Drucker nos fala isso, né? Olha para a história, você vê uma série de líderes que ascenderam ao poder, mas sem nenhum comportamento ético, nenhuma virtude admirável, e o que eles fizeram com a humanidade. Então, assim, para mim isso é vital, né? Na formação, isso tem que permear toda a formação. Não é uma única disciplina que vai ensinar alguém a ser ético. Esse é um discurso que tem que ser trabalhado continuamente. Sim, e no próprio mercado, né? Hoje a gente tem uma discussão muito grande sobre compliance e boas práticas, mas a gente, inclusive, é uma discussão que muitos executivos e muitas empresas já têm trabalhado. Não vou lembrar aqui o nome, mas alguma empresa muito importante do mercado, recentemente, tomou a decisão de não ter um departamento de compliance. E passou a tratar o compliance e a ética como algo intrínseco a todos os departamentos. Né? E essa foi uma atitude polêmica, até por questões de governança. Para empresas que são listadas em bolsa, tem exigências e coisas assim de que você precisa ter ali formalizado. Mas é uma atitude que faz todo sentido, né? Porque a ética, o compliance, a gestão das boas práticas, ela tem que estar em tudo, tem que estar na cultura, né? Exatamente. Senão não adianta, né? Você vai ter pessoas na organização que não têm um comportamento ético, fugindo, né, do departamento de compliance para tentar esconder as suas práticas. Tem que fazer parte da cultura como um todo, é como você está falando. Eu achei excelente essa medida. E aí agora a outra competência, a outra atitude, né, que é o comprometimento.
O administrador é o cara que tem que... E isso nas palavras dos próprios administradores que foram ouvidos no levantamento. Comprometimento é chave. E isso a gente percebe assim, no dia a dia. Assim, se na partida você não sente que há um comprometimento, até um jargão, cai um pouco no lugar comum essa coisa de vestir a camisa, de botar o boné. Mas eu acho que faz todo sentido, cara. Se não tiver um envolvimento de se dedicar e de se jogar de vez ali, pra valer, não vai funcionar, né, velho? Vamos lá, Simão, vamos aqui para economia, né? Eu acho que todos nós somos agentes econômicos. Então, a gente age primeiro em interesse próprio em detrimento do interesse coletivo. Beleza? Vamos encarar assim, dessa forma. E quando a gente não se compromete, nós mesmos não vamos avançar. A gente não avança na carreira, a gente não é identificado como um bom profissional. Enfim, não existem oportunidades para aquela pessoa que não se compromete. Então, o comprometimento com o que quer que seja, você vai empreender, você vai trabalhar numa organização, você vai fazer qualquer coisa nessa vida. Se você não se comprometer, você não vai avançar. Ponto. Isso aqui, a gente pode colocar, isso aqui escrever em pedra, isso aqui não vai mudar. Pode passar o tempo que for, não vai mudar. O que a gente observa muito, e lógico, né, aqui no Administradores a gente está muito atento a tudo que acontece ao redor, a gente acabou se tornando uma grande ouvidoria do mercado, a gente observa muito discursos de pessoas defendendo, não se comprometa, a sua vida em primeiro lugar. Lógico que é a sua vida em primeiro lugar, mas se você não se comprometer, a sua vida que está em primeiro lugar, ela não vai evoluir. Sim. Né? Isso é uma verdade. Então, assim, tratando o ser humano como um agente econômico, né? Colocando você em primeiro lugar, se você não se comprometer, você não vai evoluir, você vai permanecer estagnado. E no mundo de hoje, quem fica estagnado, não fica só estagnado, né? A pessoa cai. Essa é uma verdade. O Leandro, e agora falando um pouco sobre oportunidades, né? Nesse levantamento do CFA, há um trecho bem grande assim, sobre as oportunidades, para mapear quais são os setores que mais oferecem oportunidades para administradores. Né? Esses que a gente conversou, a consultoria e o setor público, são os que oferecem as maiores, ainda estão ali no primeiro lugar. Né? Não à toa é para onde a maioria dos administradores formados tem ido. Mas me chamou a atenção aqui um ponto, né? Uma certa incongruência nesses dados, que é o setor do agro, que é o maior, é o motor do PIB nacional, está aí no top 5 entre os setores que oferecem as maiores oportunidades para administradores. Mas pelos dados, pela pesquisa, parece que o administrador não está muito interessado no setor e não busca muito, não quer muito ir para lá. E eu tenho a impressão de que o agro ainda tem essa necessidade de profissionalização e tem certa dificuldade para conseguir, né, levar para lá. Eu não sei, agora eu vou fazer uma pergunta de quem não é administrador para um administrador. Esse é um assunto, o agronegócio, o agrobusiness, ele está na pauta da formação do administrador em alguma etapa ali, ou isso é algo que vocês nem falam? Não, assim, pelo menos, lógico, eu me formei há mais de 20 anos, né, Simão? Então, na época em que eu me formei, eu não vi uma única linha sobre agro na faculdade. Uma única linha. É um descompasso nisso, sim, porque não é de hoje que o agro é o motor da economia. Sempre foi. Sempre foi. E a gente nunca falou sobre isso. E aí, quando a gente fala em modernização, novas tecnologias, disrupção, a gente pensa muito no setor do digital e outras coisas, mas o próprio agro ele tem dado muita ênfase para isso. Então, você que é administrador, preste atenção. Tá? Você está sendo procurado por um setor que paga bem, né? que movimenta muito dinheiro e precisa de você. Considere aí essa oportunidade, né? Um setor que realmente tem crescido muito, investido muito em tecnologia e inovação e acredito que pode ser sim uma boa oportunidade para quem é administrador. Vamos falar agora, Leandro, sobre uma outra coisa, sobre a posição do administrador na hierarquia organizacional, né? O administrador é o cara mais preparado para liderar. Em tese, né? Então, se a gente vai pensar, o caminho óbvio é que o administrador esteja ali ocupando as principais posições.
E embora a gente tenha muitos administradores em funções C-level, funções gerenciais ou coordenações, a maior parte dos administradores está ainda ali em funções de analista, né, ou cargos mais operacionais do dia a dia. Por que é que o profissional que é formado para liderar está sendo liderado? Muito bem. Pô, que pergunta excelente, Simão. Ótimo trazer isso aqui. E é uma reflexão que a gente já faz há bastante tempo aqui no Administradores. Temos respostas para isso e tudo passa pela formação. Tá? Então, assim, a gente está falando de uma das carreiras universitárias, uma das 3 maiores, se eu não me engano, isso sempre muda ano a ano, né? Os cursos mais procurados. E o que acontece, né? Quando a gente vai ver esse universo dos cursos de administração, a gente vai ter lá uma minoria de cursos que são ilhas de excelência, né? E que servem de referência a todos os demais. E nós temos ali uma boa parcela de cursos que são médios, medianos, que você tem uma boa formação, e nós temos ali também uma grande parcela de cursos que não deveriam nem sequer passar no crivo, né, do MEC. E nós temos, então, um grande contingente de administradores formados todos os anos. Se você for para qualquer organização, né, você vai ver lá a formação das pessoas que estão, como você falou, né, C-level, nível de diretoria, o CEO das empresas, você vai ver que os caras são extremamente bem formados. Extremamente bem formados. E nós temos administradores nessas posições, mas você vai olhar a formação deles, não é porque o cara se formou em administração. Isso não garante nada. Diploma nenhum garante alguma coisa. Agora, uma boa formação, uma excelente formação, sim. É o que te leva a essas posições. Então, assim, isso é que explica esse cenário. Então, você vai ver, né, excelentes administradores em excelentes posições e administradores medianos que estão aí, né, disputando essas vagas no mercado e buscando uma ascensão na carreira. Somente os profissionais que se dedicam, que aprendem continuamente, que estão sempre investindo em si mesmos, são os que progridem. Isso é uma verdade também. Podemos escrever em pedra. Não tem como você evoluir na carreira se você não investe em você mesmo, se você não aprende continuamente, se você não se atualiza. Então, isso é o que explica essa situação aí do mercado, Simão. E eu acho que aí a gente entra um pouco na seara dos bons hábitos, né? Porque aprender continuamente não é simplesmente fazer uma graduação, aí concluir a graduação, vai lá fazer uma especialização, depois faz outra e depois faz outra. Isso é importante, agrega e tem vários aspectos, né, desse tipo de formação que é importante. Então, por exemplo, você vai lá numa pós-graduação, o networking que você vai formar ali numa pós-graduação é fantástico. Você vai conhecer outras pessoas que estão no mesmo nível que você, estão empreendendo, você vai poder fazer negócios. Para quem quer seguir carreira acadêmica, fazer um bom mestrado, um bom doutorado, isso é importante também, tem uns mestrados profissionais. Mas quando a gente fala em hábitos, gostar de ler. O administrador precisa gostar de ler. Não é só porque o conhecimento que está no livro vai ser bom para ele, mas é porque aquilo vai desenvolver a cognição desse administrador para ele pensar rápido, tomar boas decisões. Enfim, ele ter o hábito de consumir bons conteúdos. A internet está cheia de conteúdo toda hora. Mas, você passa ali meia hora rolando o feed de uma rede social vendo uma besteira, é o tempo que você gastaria para consumir um bom conteúdo, né? Com certeza. Então, se cercar de coisas que sejam relevantes, né? E ter esses bons hábitos de aprendizagem, porque aprender continuamente não é difícil. Não é difícil, hoje a gente tem acesso a tudo. Então isso é muito simples. Já aqui, fazer o merchan dos nossos livros, aqui, ó, o melhor administrador do mundo. Olha o que ele escolheu. E aqui o livro Liderança e Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. E o Optimal, que é o livro mais recente do Daniel Goleman, né? Que são 2 edições. Essas são 2 edições de livros do Goleman que a gente fez em parceria com a Objetiva, que é um selo da Companhia das Letras. E eu puxei esse tema dos livros, trouxe os livros aqui, porque isso é algo que a gente procura estimular também. Então, sempre que a gente pode, a gente está realizando uma campanha aqui no Administradores que a gente presenteia os nossos alunos com livros, porque a gente entende que essa é uma forma muito importante, interessante de você reforçar, né, a sua aprendizagem. Você é um leitor assíduo aí. Fala pra gente aqui, qual é a importância da leitura na tua formação, historicamente aí? Simão, a leitura fez a minha formação como ser humano, né? Então, estou falando assim de toda a minha infância, adolescência. Eu sempre fui um leitor voraz, viciado em livros, né?
E assim, não necessariamente livros de negócio, tá? Eu acho muito importante, legal, mas eu gosto de ler, inclusive, ficção, terror, leio de tudo. Tá? Então, assim, é um hábito diário na minha vida. E o que eu observo, né, que a leitura ela proporciona, né, vamos lá dizer assim, benefícios. Aumento da criatividade, que é uma competência, né, uma característica, acho que todo administrador deve ter, todo empreendedor deve ter. Né? A criatividade é a base da inovação. Não tem como você ser um profissional inovador se você não tem essa centelha da criatividade com você. Né? Ela auxilia aqui, estamos falando de leitura, né? Auxilia aqui o aumento do seu repertório, o aumento da sua capacidade de comunicação, da sua capacidade de escrever, de colocar ideias no papel, as suas próprias ideias. Então, assim, só escreve bem quem lê bem. Acabou. Você sabe disso, não tem como você ser um bom escritor, um bom autor, se você não tem também o hábito da leitura. Né? Isso é fundamental. E, enfim, também é um hábito que acaba expandindo todas as nossas inteligências, para usar aqui um termo de um dos nossos professores, o Howard Gardner, né? Inteligências múltiplas. A leitura acaba impactando em todas as inteligências humanas. Né? Então é um hábito que todo administrador deve cultivar. Leandro, e aí você falou aqui dos autores, aí um outro ponto aqui que eu acho que é legal a gente discutir aqui, qual é a importância de você ter boas referências na sua formação? Eu estou falando tanto de autores quanto de professores que você vai ver num curso, mas de pessoas que cercam você também, e isso é muito importante. Às vezes o cara que está do lado, seja um gerente que inspira, o chefe, um colega, né? Isso é importante. Você sempre, nos seus artigos, você já falou de professores que foram muito importantes na sua formação, de colegas, de parceiros, enfim, qual é a importância de ter essas boas referências? Simão, eu acho que isso acaba, como eu falei, né, aumenta o seu repertório, né, aumenta a sua capacidade de ter ideias, de conectar uma coisa com outra. Né? Vamos encarar que o cérebro humano, eu gosto muito de um autor, que se chama, um filósofo que se chama Deleuze, em francês, tá bom meu francês? Deleuze. E que ele fala sobre ele compara, né, essas conexões neurais e tudo mais com um rizoma. Não sei se você sabe o que é um rizoma. Como é que eu vou explicar? O que é um rizoma, Simão, para explicar aqui para a galera, em termos... Eu aprendi o que é um rizoma vendo desenho animado com a minha filha. É um tipo de raiz, né? Exatamente, né? Que não tem um começo, não tem um fim, mas que está tudo ali, tudo se conecta, se ramifica. Enfim, o conhecimento humano ele tem muito disso. Né? Então, quando você tem várias referências, vários autores que você conhece, essas coisas de alguma forma se conectam e criam novas conexões. Então isso é fundamental. E muitas vezes você esquece até onde você aprendeu determinada coisa, absorve aquele conhecimento e ele está lá. Né? Então é fundamental. Não precisa você saber se está, esse é o autor tal, esse é o autor tal. Não, assim, você absorve o conhecimento. É um conhecimento que é jogado no mundo, que é construído por algum autor e que ele se difunde na sociedade, né? Então é fundamental você conhecer de tudo, cara. Sim, e isso é um ponto interessante. Quando você absorve um conhecimento que ele passa a fazer parte do que você é, né? Exato. De como você pensa, de como você se coloca no mundo. Isso é muito importante. Leandro, a gente está aqui se encaminhando para o nosso fim, né? Mas eu queria, antes da gente concluir aqui esse nosso papo, que você falasse um pouco sobre a visão que você tem de futuro. Então, não vai embora ainda aí, galera, que talvez essa aqui seja a resposta mais importante que a gente vai ter ouvido o Leandro aqui hoje. A gente está falando de futuro. A administração é uma profissão relativamente jovem, né? Se a gente comparar com outras que existem no mercado. E é uma profissão que ela está sempre precisando se transformar. Ela está sempre ali porque ela é puxada pelo mercado, pelo mundo. A evolução do mundo puxa essa profissão. Né? E a gente está num momento crítico desses. Né? A administração vai morrer, vai deixar de existir, a administração vai ser outra. O que a gente sabe como administração hoje vai servir de alguma forma lá na frente. Eu vou já até adiantar uma opinião aqui. E você complementa aí, que vai ser o mais importante, né? Mas a gente fala muito sobre o administrador do futuro, as competências que ele vai ter para vencer no futuro, e às vezes as pessoas pensam muito que são coisas novas
né? E que ninguém nunca falou e que você tem que aprender. Aí é uma inteligência artificial, é a capacidade de liderar à distância, num ambiente híbrido, o líder que lidera o cara pelo Zoom e também presencial, essa coisa louca das novas formas de se trabalhar que surgiram. Mas o administrador do futuro, eu acho que você ser um bom administrador do futuro vai passar também por algumas coisas que estão no passado. Né? O próprio Peter Drucker, para mim, é o cara mais iluminado, que quase 100 anos atrás começou ali a trazer a sua obra, né? Nos deixou já aqui há alguns anos, mas muitas décadas atrás ele previu movimentos que hoje estão acontecendo e é um autor, um pensador que a gente continua precisando ler, ouvir, para entender o que vem lá na frente. Então eu acho que esses caras iluminados do passado, parece que eles estão com a lanterna ali mostrando o futuro e a luz que eles estão projetando ainda está mostrando alguma coisa lá na frente. Não sei se você tem essa mesma percepção. Demais. Eu achei interessante, que não está aparecendo aqui na tela, né, que nós temos aqui no Administradores um documentário, né, um registro. A galera pode jogar aqui na tela, enquanto o Leandro fala, pode aparecendo uma imagem do Drucker, né? Aí. Os últimos registros do Drucker em vida, que é um encontro com Peter Drucker, que faz parte também dessa formação do Administrador do Futuro, que a gente está disponibilizando esse mês, e que o Drucker ele revisita a sua obra, o seu legado, lá no alto dos seus 95 anos ali, né, um dos últimos momentos ali do Drucker, e a gente tem assim, uma honra, né, de ter esse conteúdo e de oferecer esse conteúdo aqui no Administradores Premium. Bom, o Drucker lá em 1950, ele já, como você falou, ele tinha uma luneta ali olhando para o futuro e já sabia o que iria acontecer. Então, naquela época, ele cunhou o termo, né, do trabalhador do conhecimento. O trabalhador do futuro. Talvez ninguém tenha entendido isso naquele tempo, né? E nada faz mais sentido do que isso doido, hoje. O que ele está falando, trabalhador do conhecimento, enfim, no meio daquelas organizações totalmente burocráticas, né, autocráticas, tudo mais, a gente tinha lá uma pessoa olhando para o futuro e dizendo assim, o trabalhador do futuro será o trabalhador do conhecimento. Ele previu uma sociedade do conhecimento. E ele gostava muito de usar uma frase que não era dele, mas que, assim, quando a gente vê, sempre atribuem a ele, porque ele registrou essa frase em um dos seus livros, né, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Né? E eu concordo demais com isso, Simão. Quando você falou que a administração é uma profissão relativamente nova, e a gente está falando aqui de quase 60 anos de regulamentação de uma profissão, né, ela é nova nesse sentido. Mas eu acho que a gente está falando aqui da profissão mais antiga da humanidade. Sim. Né? Mais antiga da humanidade. Então, assim, o ser humano ele sempre teve que se organizar, enfim, né? Toda a construção das civilizações, tudo isso foi com base na administração. Então, a gente está falando da profissão mais antiga, mais importante. Então, assim, quando fala a administração vai morrer, IA vai substituir isso e tudo, cara, a administração ela faz parte aqui do gênero humano. Né? Então, assim, é uma profissão essencial que se transforma todos os dias e que só consegue exercer essa profissão com excelência aquelas pessoas que nunca param de aprender. Essa é a nossa filosofia aqui no Administradores. Então, essa é a nossa mensagem, né, Simão? É algo que reflete toda a nossa cultura, a nossa filosofia de como a gente enxerga a administração, de como a gente enxerga a importância do administrador e como a gente enxerga a importância do aprendizado contínuo. Então, essa lição aqui que eu queria deixar, essa mensagem final, nunca pare de aprender. Isso é o nosso slogan, isso está estampado em tudo aqui no Administradores e é algo que sim, que é a única forma de fazer diferença no mundo, é você aprender continuamente, você se comprometer e você está comprometido em ser o melhor administrador do mundo. Quando eu falo isso, lógico, não estou dizendo que é para ser o fodão e tal, não, estou dizendo para você se comprometer, assumir esse desafio e ser o melhor que você pode ser, o melhor administrador do seu mundo, da sua organização,
enfim, contribuindo. E o administrador, o melhor administrador do mundo não é um cara individualista, né, que quer estar no topo. Não, é um cara que contribui, é um cara que forma novos melhores administradores do mundo. E essa é a lição que a gente queria deixar aqui para todos os administradores, comemorando mais uma vez o aniversário da administração e falando para todo mundo, ó, quer crescer, gruda na gente, que a gente está comprometido com a construção do seu futuro, do seu sucesso. Valeu, galera! É isso aí, Leandro. Pessoal, eu quero aproveitar aqui para agradecer essa oportunidade de conduzir esse bate-papo, agradecer a audiência, a sua audiência que ficou aqui até o final. Tenho certeza de que esse foi um podcast que prendeu e que você ficou até aqui. Leandro, obrigado aqui. E a todos os administradores, eu quero parabenizar, né, pela data, pelo Dia do Administrador, pelo mês em que a gente vai comemorar a administração e desejar sucesso em suas trajetórias, em suas carreiras e que vocês continuem se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pô, Simão, eu curti tanto aqui esse bate-papo aqui que eu vou, inclusive, aqui te convidar a apresentar o Café com a ADM mais vezes para ter uma folguinha aqui, cara. Aceito o convite. Valeu demais. Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.